tarde aos presentes. O Instituto dos Magistrados do Brasil sente muito orgulho de receber, nessa tarde do dia 24 de março de 2026, a doutora Camila Cascudo, tá? Que vai nos brindar com muito ensinamento hoje, falando da trajetória de seu avô. Não é? Eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Camila em 2025, tá? Em um seminário na cidade de Roma, mais precisamente no espaço físico do Vaticano. Então lá eu tive o primeiro contato com o Instituto Ludovicus, tá? E a palestra dela realmente me encantou, de modo que nós fizemos uma aproximação institucional entre o Instituto Câmara Cascudo e o nosso Instituto dos Magistrados do Brasil. Hoje eu fui homenageado com a entrega de alguns brindes, não é? Então eu ganhei o livro Mouros Franceses Judeus, 3 Presenças no Brasil. Ganhei também, como recordação do Instituto Câmara Cascudo, um bloquinho de anotações, que isso tudo aqui fica para o IMB. E agora eu vou passar o microfone e este livro, que tem 3 assinaturas, doutor Camila, tá? Já está infungível, tá? Vou passar para o meu eterno presidente do Instituto, tá? Desembargador Roberto Guimarães. Ele foi presidente por 2 administrações, depois tivemos a honra de ter o Fábio Dutra, o colega desembargador também, o desembargador Peterson Barroso Simão, e eu só estou dando sequência ao que eu recebi. Então eu vou passar às mãos do Roberto Guimarães essa obra do Instituto, para que ele faça a entrega e o uso da palavra também nesse momento tão importante para o nosso Instituto. O presidente sempre me pega de surpresa nessas horas, mas não vou deixar de sentar na primeira fila. Mas realmente é um prazer para o nosso Instituto esta parceria com o Instituto Câmara Cascudo, Ludovicus, né? Que é Luiz, que é o primeiro nome dele. E aqui entregar à senhora também uma lembrança também, isto aqui também faz parte da história, não só do nosso Instituto, mas principalmente da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, porque este livro contém várias e muitas das sentenças que na época foram enviadas pelos magistrados para o Instituto. Foram todas elas analisadas, estudadas e verificadas se realmente poderiam estar compondo a história da magistratura através de suas decisões por esses que as produziram. Então, dá uma ideia de como exatamente se desenvolvia a história da aplicação da lei no Estado do Rio de Janeiro. Então, é com muito prazer que passo às suas mãos esta lembrança concreta do nosso direito. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Prazer conhecê-lo. Mudar o sotaque. Obrigada. Bom, esse mês de março, né, é o mês da mulher, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, não é isso? Então, hoje temos a honra de dividir o conhecimento com a doutora Camila,
não é? Uma mulher de muito destaque. Mas antes de compor oficialmente a mesa, não é? Está na hora da gente compartilhar um pouco da experiência. O Instituto chegou aqui, não foi graças a mim, não. Tá? Foi graças a quem veio antes. Com a palavra, o meu amigo desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, senhor presidente. Com licença. É estranho. Ele nos pega de surpresa. Eu também já vi isso. Mas o fato é que, nesse momento, nós estamos dando curso a um planejamento importantíssimo, que é o Instituto de Magistrados do Brasil. Nós estamos hoje como aproximar. Da gente. Exatamente. Já tivemos gaúchos, já tivemos paulistas, ou seja, nós estamos dando curso. Isso aqui é Parkinson, hein, pessoal? Não se assustem, não. Eu não estou nem assustado, eu que não estou assustado. Mas é porque aos 82 anos a gente fica um pouco esquisito e tem surpresas. Por exemplo, acordar e ver o sol, ver o azul do céu. Isso tudo, senhores, quem produz é isso aqui. Não podemos parar nunca. Câmara Cascudo é uma lenda. Ele fez até medicina, hein? Não é? Fez medicina. Para conhecer o que é a gente. E, em especial, a gente do Brasil. Ninguém escreveu com tanta firmeza, com tanta seriedade sobre as nossas origens. Importante isso. Ele fala com o peito aberto. Ele fala de uma forma, trazendo expressões que nós usamos sempre e não sabíamos que vinham, pelo menos, da África. Hoje nós estamos aqui para receber não a professora, nós estamos para receber o Luiz, o Câmara Cascudo. Nós estamos recebendo através de um produto inigualável, que é a presidente do Instituto que leva o seu nome, o Rio Grande do Sul. Aliás, Natal é algo sensacional. Aquela brisa encantou até o Mr. Roosevelt. Ele quando chegou e disse, poxa, olha isso. E o presidente Jesus Vargas foi se encontrar com ele lá. Tem fotografia para isso? Né? Eu estou dizendo isso porque hoje eu fui ao lançamento, esse aqui é o tesouro. Mas eu fui no lançamento do livro do general, ele, por prazer, é esse. E o presidente já aceitou a minha proposta de trazer esse general, porque ele faz a ordem, a nova desordem mundial. E aqui tem muito do seu avô, para quem sabe o que eu estou a falar. Tem muito dele, da luta pelo conhecimento real das pessoas. Ele fumava um charutinho, batível, né? Aquele charuto dele, ele encantava todo mundo e era muito objetivo, sincero. E nós estamos hoje ouvindo através de um produto direto que veio dele, que é a professora que está nos visitando. Muito obrigado, professora. Pretendo conduzir o evento e de maneira informal,
estamos aqui reunidos entre amigos, não é? Então, eu vou agora convidar a amiga, não é? Camila Cascudo, para tomar sua assento à mesa. Tá? A cadeira do centro, por favor. Me sentarei do seu lado esquerdo, que é o lado do coração, não é isso? E vou tomar a liberdade de chamar uma pessoa que também está no meu coração por trabalhar comigo há 21 anos. Soraya, você podia compor a nossa mesa aqui, sentando ao lado direito da nossa convidada? E uma outra coisa, salve meu nome. Camila, a Soraya que está do seu lado direito, ela é o meu braço direito há 21 anos. Então, acho que nada mais justo que nesse mês da mulher eu tenha a companhia na mesa de duas mulheres sensacionais. Ok? Passo então a palavra à doutora Camila, mas sem antes perder a oportunidade de anunciar a presença do meu colega e amigo, desembargador Carlos Santos de Oliveira, professor da EMERGE, meu colega de Câmara e professor da PUC Rio de Janeiro de Direito Civil. Tá? Então, estamos aqui diante de uma referência no direito civil e sempre nas sessões da segunda Câmara de Direito Privado eu aprendo muito com esse colega. Tá? Tem grande experiência de vida, experiência como professor e uma sapiência ímpar. Então é uma honra tê-lo aqui, Carlos. Eu vou anunciar também a presença do desembargador Eunice Caldas, que está do lado do nosso amigo Carlos Santos de Oliveira. Eu queria, inicialmente, além de agradecer na pessoa do desembargador Jean pelo convite de estar aqui e fazer um desabafo, que vocês imaginem para nós em Natal a dificuldade que é manter o Instituto Ludovicos, não é? Eu não troco minha cidade por nenhuma outra, nem por uma que é poesia como o Rio de Janeiro, mas nós temos dificuldades realmente de apoio e o Instituto, nós nos desdobramos para manter o nome de Câmara Cascudo, a obra de Câmara Cascudo, Câmara Cascudo como colecionador, que é uma nova proposta que agora que a gente vai apresentar através de catálogos. Ele tem quase 800 peças das viagens dele, que vão desde artefatos de várias tribos indígenas, cultura popular, cultura sacra internacional, coleção de ébano, todos os lugares que ele foi pesquisar. E estar aqui com vocês é esperançar, porque eu sei que no mínimo algum de vocês vai guardar algo sobre ele, algo dele. E para a gente isso também é longevidade. Então eu queria agradecer muito pela oportunidade. E a segunda coisa é que nós trouxemos uma apresentação muito simples, com muitas fotos, para que a imagem dele fique forte em vocês. As obras deles, principalmente do Top 5, que eu vou apresentar aqui, que tem muito a ver com a formação jurídica. Câmara Cascudo, ele começou medicina, ele queria ser cientista, ele abandona a medicina quando o pai dele, conhecido como Coronel Cascudo, era da polícia, tem falência decretada. A falência do Coronel Cascudo, que vendia desde gêneros alimentícios até automóveis Ford, ainda é algo não diagnosticado por nós, da terceira geração, porque foi a época de dois eventos importantes, a quebra da Bolsa de Nova York e a mudança do Código Comercial quando institui as notas promissórias. Então ele tinha aqui seu bloquinho em determinada loja, o desembargador comprava um carro e ele anotava, o desembargador comprou um Ford Bigodinho. E essas pessoas, depois da mudança da legislação, ele colocou num jornal para que viessem trocar as anotações que não eram assinadas pelas pessoas por notas promissórias. E ninguém honrou. E ele também a ninguém executou. Então, ele tem a falência decretada de maneira digna e meu avô, ele tem uma sequência de 3 livros que são meio biográficos,
com nomes lindos. Ontem, O Tempo e Eu e Na Ronda do Tempo. E um desses livros, ele relata a dor silenciosa da mãe ao ir para a missa e encontrar todas as mulheres da cidade com as joias que ela tinha perorado. Então existe dentro dessa dor silenciosa, da perda, né? Meu avô era conhecido como o Príncipe do Tirol, que era o bairro onde ele morava, e aí ele abandona o sonho da medicina porque diz: meu pai não vai poder me dar o laboratório que eu quero de pesquisa. E vai para segundo amor, né? O amor bandido, que é o direito. E no direito vem aquilo: você vai advogar? Você vai... Não vou, eu vou ensinar. Porque para ele ser professor era maior dentre todas as profissões. Obviamente que dentro do direito internacional, sempre que algum aluno mais maroto puxava para o folclore ou para a antropologia, ele se perdia no direito, não vamos negar. Aí ia conversar sobre a etnografia, sobre os primatas, sobre os primeiros homens nas cavernas, que as cavernas não funcionavam como uma moradia, mas como lugar sacro. Elas funcionavam primeiro como um ambiente religioso. E aí ele discorria sobre vários assuntos que acabam tendo direito no viés, porque o direito está em tudo. E nesse aspecto a gente começa a desenvolver esse Câmara Cascudo, que é o Câmara Cascudo que conversa com segmentos mais novos do direito, como a Fashion Law. Eu estava exemplificando para a Conceição, enquanto conversávamos, que uma professora de Natal defendeu uma tese com base na indústria do couro, que está num livro de Câmara Cascudo chamado Vaqueiros e Cantadores, utilizando a questão da apropriação cultural por empresas do segmento da moda internacional que usaram as alpercatas dos cangaceiros como sendo uma criação deles, ou o uso de broches e menções mouras ou judias de estrelas, por exemplo, como criação deles. Então, em Câmara Cascudo é possível puxar também um pouco dessa fonte de etnografia. Eu não sou muito cibernética e não tenho ideia onde está o controle do... Pronto, obrigada. Então, nós trouxemos aqui uma apresentação para vocês verem a carinha dele, a carinha do nosso instituto, e de alguns livros que podem conversar com direito, já que a gente tem que ler tudo, né? Precisamos ler tudo. Esse é meu avô, Câmara Cascudo. Por incrível que pareça, eu não sofri no colégio com esse sobrenome. Minha mãe sofreu horrores, levou muitos cascudos. Mas eu não sofri, nem minhas filhas e nem meus sobrinhos. As novas gerações já viam o cascudo com um pouco mais de glamour. E embora hoje no hotel, quando eu disse meu e-mail, desembargador, que eu disse Camila Cascudo, ela disse: Camila o quê? Eu disse, para ela poder entender, né? Então, isso aí faz parte. Eu não sou cibernética. Aqui é a biografia dele, né? Que vocês podem ler aqui. Eu acho que a letra ficou boa, né? E ele fala um pouco da história dele, inclusive do direito. Nós não tínhamos ainda a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é um dos fundadores. Então ele se forma no Recife, né? A influência dele é na UFPE. É lá que ele faz direito. A gente tem umas fotos, uma muito emblemática da criança, né, com aquele cavalinho de madeira, e ele aí já como bacharel em direito. Isso aqui é uma biografia, esses slides são do Instituto, mas eu posso deixar para alguém que tem interesse em ver algum título de livro ou alguma coisa. Eu acho que eu vou ter. Eu disse que eu não sou cibernética. Bom, aqui é mais um pouco da biografia dele. Ele já aí, na idade que eu conheci. Eu conheci já assim como avô, ele era notívago, ele escrevia à noite, dormia pela manhã. A nossa casa, que hoje é o Instituto, é uma associação civil, que é composta com a Casa Biográfica, a casa onde ele morou. Essa casa, como eu relatei, ela tem uma curadoria, ela está parada na década de 40, então toda a mobília está como ele deixou, como se ele estivesse vivendo na década de 40. Essa década foi escolhida por nós, porque foi o período de maior produção literária. Ele conta com mais de 200 obras, porque ano passado nós encontramos 9 títulos inéditos, entre eles uma peça de teatro e um livro de poesias. Alguns de interesse mais localizados, porque na época ele era historiador da cidade, os governadores faziam pesquisas, como História da Literatura do Rio Grande do Norte, ou algo assim,
e outros de interesse nacional e internacional. Ele tem um sobre um estudo, por exemplo, do Reino Unido. Então a gente continua achando, porque ele também tinha um método de organizar a biblioteca dele, que eu não posso falar muito porque eu risco o livro, tem gente que acha isso horrível, mas eu risco, eu escrevo. E ele tinha um método de guardar as coisas, então nós continuamos encontrando obras dele. E ele também foi autodidata em muitos idiomas. Ele é tradutor do alemão, ele aprendeu a falar tupi. Minha mãe relatava que ele recebeu um cacique uma vez nessa casa onde é o instituto, e que passaram toda a noite conversando, o cacique de Cócoras, viu, o desembargador? E dois perguntando a mamãe, o assunto? Ela, eu não falo tupi. Então até hoje não sabe o que eles conversaram, mas certamente como as pesquisas de campo dele eram assim, e hoje em dia ele é um pouco criticado nas universidades porque ele não tinha um método, né? O método dele era de ir para o terreiro de Umbanda, de conversar com o pesquisador, mas também conversar com o doutor honoris causa. Então era muito variada era o homem por trás de tudo, era o homem por trás do título. E para ele tudo funcionava. Nada era pouco nem era pequeno. Tudo era importante e digno de nota. Então aqui está a biografia. Aqui o casamento dele, né? Casamento com minha avó, Dália. Ele sonhou antes de conhecê-la, isso é um fato interessante. Ele, antes de conhecer minha avó, ele sonhou com ela. E ele, como era um pouco boêmio, desembargador e também muito galanteador, ele usava uma violeta na lapela. Depois que conheceu minha avó, passou a usar uma dália na lapela e a chamava de flor sem espinhos. O golpe deu certo. Foram casados e felizes por mais de 50 anos. Tiveram 2 filhos, minha mãe, Ana Maria, procuradora de justiça, meu tio, Fernando Luiz, que foi jornalista. Então todos, ninguém sabe fazer conta, todos de humanas. Aqui já com os filhos, né, dos anos 30. E aqui a gente começa um pouco com algumas obras interessantes dele, tá? Contos tradicionais do Brasil, e a partir daí ele começa a fazer a tríade do Brasil, que é os africanos, os indígenas, né? Com esses enxertos de vários grupos originários, desde as fronteiras do Brasil até o miolo do Brasil, que resistem mais hoje na região norte, adentrando um pouco, principalmente ali na região centro-oeste. Então, ele usa esse tripé de estudo dos europeus, dos indígenas e dos africanos, e ele adentra nesse período, ele já está muito amigo de Mário de Andrade. Temos até um livro da troca de cartas dele com Mário de Andrade, que recebeu o prêmio Jabuti, e nessa época ele já está muito... O pai já faliu, ele está preocupado, ele vive de ser professor, e ele começa a ter esse estímulo, não só de ser biógrafo, que ele já tem muitos livros de biografia, mas de estudar as coisas do Brasil. As coisas que não tinham registro, que não tinham para quem. Ele não tinha outro livro para ele ler. Então ele precisava realmente procurar essas pessoas, das mais simples possíveis, para poder escrever sobre os mitos. E aí ele fica muito conhecido pelo aspecto do folclore, mas ele é mais etnógrafo, porque ele também estuda a civilização. Esse livro, Civilização e Cultura, que vai aparecer aí para vocês a capa, ele tem 2 capítulos específicos do direito e da norma. Ele exemplifica o caso de um senhorio que arranca a porta do inquilino num bairro muito popular do Alecrim. Alecrim é um bairro de comércio popular que ainda tem lá em Natal. E ele remete isso ao aprendizado europeu de você tirar a dignidade da porta de entrada da casa. Então eram observações que ele fazia, às vezes até na rua da feira. E tomava nota e construía os livros, né? Então essa antologia do folclore, geografia dos mitos e contos tradicionais, ele separa nos contos de moral da história, que vem muito do africano e do indígena, né? A raposa esperta, o deus Tupã, e também traz os contos mais fantasiosos, os contos mais de príncipe e princesa, que é uma descendência nossa europeia. Tá? Então ele traz isso daí. Hoje em dia esses livros eles estão divididos em contos para a juventude e para crianças também. Tá? Eu estou voltando porque eu sou assim. Bom, aqui nós temos o dicionário. Esse dicionário tem mais de 200 verbetes. E dentro de folclore tem tudo. Né? Então,
vestimenta, a questão do folclore, como é visto por ele do ponto de vista antropológico, ele dizia o seguinte: minha filha, quanto mais sofisticada for uma civilização, maior número de danças, de representatividade cultural, de diferença na vestimenta ela vai apresentar. Porque o homem ele vai se sofisticando quando a inteligência e a sensibilidade dele também vai se depurando. Então a visão antropológica desse dicionário, que foi um trabalho aí, hercúleo de muitos anos, fez com que Câmara Cascudo ficasse conhecido por muito tempo. E aí eu trouxe um livrinho, que foi um livrinho que eu levei para Roma, porque ele também traz aspectos que para o magistrado, para o desembargador, no momento que vocês estão passando em especial, é um momento que vem de uns anos para cá que é de bastante exigência para todos. Se exige um padrão de excelência, mas se exige uma celeridade de metas, de varas de diamante, ouro, né? E todo mundo é muito pressionado por resultado. E a gente se pergunta, mas por que Câmara Cascudo pode trazer para mim um refrigério, como acadêmico ou como juiz? Porque nos estudos dele, principalmente nesse recorte da mulher, já que estamos no mês das mulheres, ele traz aspectos como o suicídio voluntário e compulsório da viúva indiana, que chegou até o século XIX a acontecer, como uma figura secundária, que era a mulher. Ela precisava honrar o fato de ser a sombra do marido e voluntariamente ceder, né, a morrer ou se suicidar. Então ele faz esse aspecto da leitura feminina. Em flor dos romances trágicos, por exemplo, mulheres de casa grande, quando o marido já se interessava por outra pessoa, ele forçava alguns casos que estão relatados aqui nesse livro, de escravizados ou envenenarem, ou assassinarem, ou algo acontecer, esse feminicídio ser praticado. Essa pesquisa de flor de romances trágicos, ela também traz o cangaço. Não é? E no cangaço ele traz a condição do escudo ético, que era o que, digamos assim, dava a ritualística do cangaço. A característica de ser cangaço, porque hoje em dia se usa muito o termo novo cangaço. São coisas totalmente diferentes. Existia um escudo ético, que era aquelas famílias que participaram de carnificina, sobrou apenas um filho. O filho sofreu com aquela história da vingança, criou um bando, um conselho de justiça, porque a lei deles era própria. Isso no século XXI existe em facções, assim como ainda existem os conselhos de família, que a gente vê nesses livros, por exemplo. E Câmara Cascudo estuda o cangaço, não fazendo juízo de valor, e estuda o cangaço do homem gentil, que quando a moça era roubada, era sequestrada, ele exclusivamente ia lavar a honra daquela família. Né? Então existe um conceito de moral extremamente ilhado, individualizado para aquela cultura do que seria moral e digno, e dessa forma uma lavagem de moral daquela família era feita por esse aspecto do cangaceiro gentil, romântico, que tinha baladas. E não vou muito longe. Um desses cangaceiros gentis, a família chegou a se abrigar, não sei se é certo eu dizer isso, no Instituto Magistratura, na casa da minha bisavó. Então, para você ver como era uma coisa próxima e como eram pessoas boas. Não, as meninas estão desabrigadas, podem ficar aqui na fazenda. Porque era aquele cangaceiro que só ia tirar satisfação para o que era feito errado. Desde a galinha roubada e tal. E tem esse outro grupo, que é o grupo mais conhecido, que é o cangaço, realmente com sua lei própria de moral, de assassinatos, de honra, que já é o grupo de Lampião. E como é que Câmara Cascudo fazia essa pesquisa para saber que essas coisas existiam? Bom, minha mãe, como promotora de justiça na época, foi exploradíssima. Porque cada comarca que ela trabalhava, ela tinha que ficar 2 dias a mais pesquisando nas serventias extrajudiciais. Imaginem os processos antigos, porque ele queria que ela checasse se o filho de fulano era registrado não sei aonde, e ela ficava pesquisando para ele. Então, ele checava nas serventias extrajudiciais, de onde fosse o Estado, ele também procurava na literatura oral.
Então, para cada crime que ele relata nesse livro, por exemplo, ele procura se houve literatura oral a respeito, contando a história. Obviamente que, à medida que eram mais antigas, a literatura oral era alterada, né? Era fantasiada, mas era um registro que aquela figura existiu. Então, se ele não tinha um registro de uma serventia ou de um processo judicializado que seja, ou através de cartas, 15 mil cartas existem no Instituto, digitalizadas, das que chegavam, vocês imaginem que muitas eram extraviadas. Então, se ele não conseguia viajar, se ele não tinha um financiamento para uma viagem para a África, quando ele foi estudar os bandos, foi Assis Chateaubriand que o presenteou com a viagem para ele fazer essa pesquisa. Então, se ele não tinha condições de viajar, ele manda carta. E essas cartas chegavam pontualmente, ou daqui a 2 meses, 3 meses. E essas cartas também, às vezes, ele mandava uma carta para Carlos Drummond de Andrade e perguntava: olhe, na sua cidade, lá em Minas Gerais, o tal folguedo, tal apresentação, tem um fitilho de tal cor? E claro que o colega ia procurar, pesquisar para responder. Aquela informação, meu Deus, tão acessória, tão desnecessária, era importante para a formação de um livro como dicionário, porque significava, às vezes, a ancestralidade de onde vinha aquele folguedo, ou de uma região africana, ou uma presença moura, uma presença europeia, ou mesmo de um invasor temporal, como os holandeses, por exemplo. Então, todas essas pesquisas estão nos livros dele. E Flor de Romances Trágicos, ele traz o aspecto do cangaço, o feminicídio e os conselhos de família, com o julgamento de valor. E daí saía a sentença e aquele resultado. De um período onde havia ainda pena de morte. Tá? Inclusive, existe um dos casos aqui, é bem interessante, porque esse é uma senhora de Casa Grande que é assassinada por 3 escravizados na intimidade dela, e ao tempo que eles cometiam o assassinato, eles choravam por gostar muito dela, e os 3 são condenados à forca, sendo que um deles tem que enforcar os 2 colegas, ele se nega, foge e são todos fuzilados. Então existem muitos casos e vieses que, embora aparentem ser de um tempo distinto, são extremamente presentes num país continental como o Brasil, né? Na região norte, nem vou puxar muito para o Nordeste, mas na região norte, o Conselho de Família ainda é muito atuante, e a questão cultural, inclusive no sentido de violência sexual das filhas, é tido como algo costumeiro em regiões ribeirinhas. Então a gente vê que, infelizmente, muitas coisas não mudaram, não é? E essa pesquisa da etnografia nos dá realmente esse condão de perceber um Brasil, seja por regionalismo, por cultura, ou porque ainda estamos caminhando, permanece mais ou menos num patamar que Câmara Cascudo pode dar alguma fonte aí de conhecimento para a academia e também para a magistratura. Esses já foram. Essa aqui é a viagem dele da África, tá? Uma viagem riquíssima, porque a comunidade banto era menos estudada, e onde ele se debruça para estudar toda essa parte de etnologia. Aqui o troféu Jucapá, olha, esse aí é top 5, viu esse livro? Top 5, livro de civilização e cultura. É esse que ele começa falando da Idade da Pedra, Idade do Bronze, até chegar ao direito e à norma. É um livro fantástico, é um livro grande, grosso, e ele traz um aspecto antropológico, sociológico também, e muito etnográfico, né? Então, ele, como Carlos Pócio, ele se apoiava muito no direito como cultura, obviamente, como professor de direito internacional, ele sabia que era a norma positivada que nos rege, mas ainda assim, né, ele defendia muito a questão do costume, e esse aspecto do costume da observação do mundo, né, e do ser humano desse mundo, chegando ao tripé da África, da Europa e dos povos originários formadores do Brasil, ele termina a civilização e cultura com direito e norma. Esse aí vale a pena muito. Esse é o dicionário, que é a obra fundamental. A partir daí ele fica conhecido como folclorista,
Não é algo que a gente quer desconstruir, mas as pessoas precisam entender que o folclore, todo respeito, não é só o imaginário popular, não é? As pessoas ligam muito ao folclore, às lendas, que são lindas, aos mitos, mas o folclore vai muito além disso, né? Porque o folclore é essa questão da sofisticação da antropologia, civilização e cultura, que vale a pena mesmo para o operador do direito e para conhecê-lo. Ele tem uma escrita lírica, leve, maravilhosa, esse é um livro fundamental. Literatura oral, porque tudo começou com os contadores de história, as tradições, a religião, a transição dos coletores caçadores, tudo isso passa pela oralidade. Aqui é a fortuna crítica, não é? Hoje a gente tem as dissertações sobre Câmara Cascudo. Então, o Instituto Câmara Cascudo, que é o Ludovicos, ele é composto da casa e no ambiente do seu entorno, que conta com exposições. A casa é tombada a nível federal, ela fica no Corredor Cultural de Natal, então todo o corredor foi tombado. Então, ela é composta da casa biográfica, um espaço para exposições, um pequeno auditório e um espaço onde fica a biblioteca do que ele lia. São livros tão delicados pelo tempo. Então, assim, quando a pessoa precisa de uma obra específica, ou se tira uma cópia, uma fotografia, por conta do manuseio. A manutenção do Instituto, ela se dá através dos direitos autorais que ficaram para nós 3 netos, que eu tenho um primo que mora no Recife, mas que ele não faz parte do grupo do Instituto, então nós doamos os direitos autorais, as visitações, que nós recebemos escolas, desde o mais pequenucho até o doutorando, nós recebemos, mas as escolas públicas e projetos sociais não pagam a visitação. Né? Nós temos também um terreno fronteiriço que é alugado, que é o que mantém o Instituto Câmara Cascudo hoje em dia. E isso, essa fortuna crítica, essas pessoas que escrevem sobre ele, nós tivemos estudos, livros publicados de pessoas que estudaram só os prefácios dele, e outros livros, né, que ele acusou. Então, é uma riqueza muito grande desse lirismo de Câmara Cascudo. Aqui outras obras, tá? Aqui são obras sobre ele. Câmara Cascudo, Brasileiro Feliz, porque foi o que perguntaram a ele. Cascudo, você é o quê? É professor? É escritor? Aí ele disse, eu sou um brasileiro feliz. Né? E nunca quis sair de Natal. Ele foi chamado para concorrer à Academia de Letras Brasileira e ele declinou por 2 motivos. A gente achava que era para não sair de Natal. Depois ele disse para minha mãe, minha filha, eu vou mandar carta para o povo pedindo voto no lugar dos meus amigos. Tenho coragem nunca. E ficou lá mesmo. E aí o Instituto, realmente, a Liga dos Escritores do Brasil, o presenteia, né, com o troféu Juca Pato. É a primeira vez que o troféu Juca Pato ele sai, acho que aqui do Rio, para ir chegar até Natal. Esse livro, com Mário de Andrade, faz parte da troca de cartas. Nós temos um também com Drummond, que nunca conheceu. Esse com Mário de Andrade demorou um tempo, porque Mário deixou uma cláusula no testamento dele, que as cartas só poderiam ser abertas X anos depois do falecimento dele. E vovô, Rita, Teatro Falho, Câmara Cascudo, eu faço isso, Câmara Cascudo. E aí o livro é uma delícia, porque é uma correspondência muito carinhosa entre 2 amigos, como o desembargador Jean disse. Então, o Mário de Andrade usava muito o termo saudade, com circunflexo, um beijo. Então, assim, os homens muito seguros de si trocam, não é? De forma muito amorosa e afetuosa e acusam, olha, seu livro está bom, mas pode melhorar nisso e você querer que o outro cresça é lindo demais, né? Eu acho. E ele tinha isso entre esse grupo, principalmente o grupo da Semana do Movimento Modernista no Brasil. Monteiro Lobato chegou a publicar livros dele também. Drummond era amigo sem conhecê-lo. Tem até uma poesia com minha irmã, o nome da minha irmã é Daliana, que já existia numa poesia de Camões, mas meu avô não sabia, então achou que tinha inventado Dália, o nome da esposa, com Ana, minha mãe. E depois mostraram que é uma poesia com esse nome, Daliana, e São Camões me plagiou.
Então, aqui alguns dos amigos. E aqui, olha que lindeza, gente. Não é linda? Essa é a nossa casa. Eu morei aí, nessa casa. E aqui eu tenho que dizer para vocês o que é o cascudo, é o peixe. Porque cascudo não existe. É um sobrenome inventado. Na verdade, o avô de Câmara Cascudo era de um partido muito conservador, era muito turrão, e quando ele passava diziam, lá vai o velho cascudo, cascudo, de teimoso. E aí, o pai de Câmara Cascudo e o tio, a filha muito pequena, adotam o sobrenome. E aí quem cria o ex-libris, quem cria o brasão é ele. Ele desenha o peixe, cascudo, que é um peixe de louca, muito resistente. Feio que dói, mas é muito resistente. E cria o ex-libris, que é dum espiro espero. Enquanto respiro, espero, enquanto a vida é esperança. Então nós, os cascudianos, somos teimosos, no bom sentido da palavra. Então aqui é a nossa casa, e essa casa ela é tombada, como eu falei. Então nós mantemos como se ele tivesse morado. Uma cor de parede nada é modificada, e ela tem algo muito rico dentro dela, que são autógrafos. Se meu avô tivesse vivo hoje, nosso grupo fosse visitá-lo, ele ia pedir para vocês assinarem as paredes. As paredes são todas escritas, onde ficavam as salas do gabinete dele. Isso ia um aluno e escrevia, mas ia também um presidente. Então nós temos a assinatura de Juscelino Kubitschek, Heitor Villa-Lobos, que tinha uma testa grande, ele fez uma dedicatória dizendo uma boa testa para levar um cascudo amigo. Ari Barroso colocou as primeiras notas do Aquarela do Brasil e dedicou ao gênio e ao amigo, né, que chamam de gênio e amigo. E essa casa está toda tombada e mantida como se ele estivesse morando. Então a sala com a pinacoteca distribuída, com o método dele, né? Aqui o gabinete dele e aqui as assinaturas que eu digo. Eu não sei se vai dar para vocês verem muito bem. Estão vendo aqui os acordes, ó? Aí bem clarinho aqui, ó, ao gênio e amigo Ari Barroso. Vocês imaginem a delicadeza de cuidar dessa casa, com as assinaturas, que são bens preciosíssimos. Claro, amigos como Gilberto Freire também deixaram assinaturas na casa. Então, é uma casa de palavras escritas, é uma casa de paredes que falam, né? E que a gente pretende realmente encantar todos vocês para ir conhecê-las e, quem sabe, fazer trabalhos que nos ajudem a mantê-la. Ali nossa pequena lojinha, e vocês estão vendo esses estantes aqui, catalogados, são os livros que ele lia. São esses livros que, assim, são bem delicados, estão todos posicionados na horizontal, para terem uma vida mais longa também. Nosso pequeno auditório, certo? Ali tem um busto também de vovô, e isso aqui é o que compõe o Ludovicos. Aqui tem uma reflexão final. Essa foto dele é no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, onde o filho dele morou muito tempo. Ele foi jornalista da extinta TV Manchete, acho que vocês lembram, foi um tempo do rádio Manchete, também da TV, e morou um tempo aqui no Rio. Meu avô vinha visitá-lo, salvo engano, ali no Corte do Cantagalo, ele tinha um apartamento. Tá? Eu posso estar mentindo, mas eu acho que é isso mesmo. E ele tem frases maravilhosas. Uma que eu disse foi que o Brasil não tem problema, só soluções adiadas. Ninguém está sozinho quando pensa. Outra frase dele fantástica. E uma que foi utilizada há uns anos atrás, acho que na década de 90, no movimento de ufanismo do Brasil, que é o melhor do Brasil brasileiro, é uma frase dele, sendo que a frase dele é uma frase de esperança. O melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro. E foi reduzido para uma questão de marketing, para o melhor do Brasil brasileiro. Então, esse homem cheio de esperança, apaixonado por Natal, apaixonado pelo Brasil e nós apaixonadas por ele. E parece que foi ontem, né? Porque eu me emociono quando falo. É um grande lutador pelo Brasil, um grande lutador pela brasilidade. E eu sei que são tempos difíceis para os senhores. Não que eles estão em lugar nenhum.
Tempo de muita exigência para esse Brasil, mas a gente precisa realmente esperançar e conhecer os iguais. E ele é um dos iguais de vocês, certamente, né? Um professor que está aí deixando sua marca. E eu tenho certeza que poderá contribuir com pesquisas como essa que eu não falei, né? Dos muros. O meu top 5, Civilização e Cultura. Eu amo esse livro, mas não está no meu top 5. Canto de Muro. Canto de Muro foi um livro que ele, mais jovem, começou a fichar os bichos do quintal. Ele morava no Tirol nessa época. E quando meu tio esteve doente, ele já morando nessa casa que é o Instituto, ele pegou esse fichamento e fez um romance de costumes sobre esses animais. Então, um romance que tem um aspecto também científico, que tem uma coisa interessante. Ele escrevia à máquina, era dedógrafo, não usava carbono, por isso que os livros perdiam-se. Porque só tinha uma via. E ele diz que sentou na máquina e esse livro, Canto de Muro, saiu. É fantástico. Canto de Muro, Civilização e Cultura. Prelúdio e Fuga do Real. Prelúdio e Fuga do Real é um livro onde ele cria diálogos com pessoas que existiram e outras que não existiram, como Cândido, como personagens de livros como Utopia, como Maria Madalena. Então ele cria uma história, por isso que o nome é Prelúdio e Fuga do Real, onde ele conversa com vários tópicos. Eu acho que é o livro mais literário de Câmara Cascudo, é esse livro. Então, Prelúdio e Fuga do Real, Canto de Muro, Civilização e Cultura, História dos Nossos Gestos. Por que isso? Por que isso? Por que outro dedo do meio? Então, você imagine tomar para si a história etnográfica por trás de cada gesto. Quando ele foi consultado sobre o homem ter pisado na lua, ele disse: o homem é um supersticioso. Perguntar, mas por que Cascudo? Primeiro, ele pisou com o pé direito. Segundo, ele fez assim para a câmera. É um homem supersticioso, então a superstição está dentro de todos nós. Então, História dos Nossos Gestos é um livro fantástico. História da Alimentação do Brasil também. Os livros de religião são maravilhosos. E em todos eles tem o homem e tem o direito. Então é nesse viés que eu quero convidar todos vocês para ir para Natal, me ver novamente, conhecer minha irmã, conhecer essa casa linda, ver as paredes que falam e quem sabe a gente possa construir algo juntos, principalmente para uma casa dessa que guarda tanta memória, não é? A gente precisa olhar para trás, sabe que a gente tem raiz antes de voar, não é, desembargador? Muito obrigada. Eu tive a honra de receber o nosso eterno presidente, desembargador Roberto Guimarães, ali no gabinete que hoje eu ocupo, tá? Mas, conforme eu estou falando, eu ocupo, tá? Não é o meu gabinete. Eu estou o presidente do IMB. Tá? O IMB não é minha propriedade, não é propriedade do Roberto, não é propriedade de ninguém. Tá? Ele é um instituto que tem alma, e alma brasileira. Né? Se chama Instituto dos Magistrados do Brasil. E com a intenção de realmente dar vida a esse nome, nós recebemos hoje a Camila, tá? Para falar do vô dela aqui no Rio de Janeiro. Não é? Então fica aí esse motivo para o Instituto sair do Rio. E quando ele não consegue sair do Rio, que aliás o ano passado conseguiu em 2 momentos. Né? Nós fomos fazer um evento em Santos, Direito Marítimo, e um fórum na cidade de Vitória. Né? E esse ano a gente está começando trazendo a Camila. Estamos trazendo o Rio do Norte para o Rio de Janeiro. Estamos trazendo o Natal para o Rio de Janeiro. Né? Que o nosso objetivo aqui é cultural. Nós não somos só cultura jurídica, somos cultura em sentido amplo. No momento, com a ajuda da Cristina, e por iniciativa e estímulo do desembargador Eduardo Zizinho, nós temos em andamento uma exposição virtual de obras de um artista plástico de Niterói, o Alciviana, e que nós, desembargadores aqui, Camila, temos vários quadros desse artista nos nossos gabinetes. Então, nós cedemos as fotografias e, no momento, acontece uma exposição virtual. E no mês de maio, a Cristina, que está ali,
vestido preto, ela já tratou com o Centro Cultural do Poder Judiciário / Museu da Justiça uma exposição física desses quadros. Então, a museóloga já esteve no meu gabinete por esses dias, já fez lá o que a gente tinha que fazer, e em breve os quadros que estão na minha parede lá, assim como diversos desembargadores aqui do Tribunal de Justiça, esses quadros vão estar aqui nesse prédio para a exposição pública. Então, o nosso objetivo, ele não é só de cultura jurídica, tá? Ele vai além. Infelizmente, o dia só tem 24 horas, nós todos temos outra atribuição, né, desembargador Carlos? E não é possível que a gente faça nada do que a gente está tentando fazer. E, na hora de encerrar, eu vou pedir a colaboração da desembargadora Eunice e do desembargador Carlos. Tá? Eu vou passar primeiro uma coisa, vamos chamar assim, tá? Que vai se transformar em bem já já. Para o desembargador Carlos, tá? E para a desembargadora Eunice, para os dois me auxiliarem a encerrar esse evento, porque, como eu falei, eu sou apenas um presidente, estou presidente da UP. Tá? Então, vamos ouvir o desembargador Carlos, a desembargadora Eunice, que ambos vão encerrar o evento nessa ordem, primeiro o desembargador Carlos, depois o desembargador Eunice, porque estamos no mês da mulher. Ok? Então vamos prestigiar essa situação. Então vou passar aqui essa lembrança, essa coisa que vai virar bem já já, e vou transmitir então o microfone, a palavra aos meus pares e associados para que entreguem a doutora Camila uma recordação aqui especial desse momento. Oi? Tá ruim? Alô? Alô? Primeiro o desembargador Carlos, depois o desembargador Eunice. Posso? Pode? Fica à vontade. Permite antes. Permite. É nessa hora, boa noite a todos. É nessa hora que a gente vê os amigos, né? O desembargador Jean me convidou para ficar, mas não me disse que eu ia falar. Mas olha, brincadeiras à parte, o desembargador Jean é um grande colega, o desembargador Jean é um grande amigo. Outro dia mesmo eu tive a oportunidade de falar para ele sobre a competência dele e sobre o trabalho que ele vem realizando aqui no Instituto. Um trabalho hercúleo, um trabalho de evidência, um trabalho que tenho certeza já deixou e vai deixar ainda muitas marcas positivas, né? De maneira, desembargador Jean, meu grande colega e grande amigo, eu agradeço o convite e agradeço também, agora sem nenhuma brincadeira, a oportunidade de estar aqui à frente, de dizer algumas palavras, porque eu já estava com essa vontade mesmo. Se Vossa Excelência não me convidasse, eu ia pedir, né? Camila, muito bom estar aqui. Muito bom ter você aqui. Muito bom poder aprender um pouco a respeito de Câmara Cascudo. Eu queria te parabenizar, porque você está se mostrando, pelo menos nesse momento que eu estou aí conhecendo, uma guerreira, uma mulher determinada, uma mulher que mantém, que luta para manter a memória da sua família, né? Que na realidade, em se falando de Câmara Cascudo, se confunde com a memória do nosso país, do nosso querido Brasil. Isso é fundamental que se diga. E eu queria também dizer para você o seguinte, você não cometeu nenhum agafe quando chamou de avô. Você tem que ter muito orgulho de chamar de avô. Olha, gente, eu tive, né, um avô que marcou muito a minha vida. E era uma pessoa muito pobre, muito humilde. Só para ter uma ideia, ele foi mordomo dos Linde nos anos 20, por aí. E
E a minha recordação é de toda manhã estar no colo dele, ele contando histórias para mim, eu com 4, 5 anos de idade. Então, eu tenho meu avô infelizmente faleceu precocemente, em 1971, mas deixou muitas marcas positivas na minha vida, né? E era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, e mesmo assim deixou marcas. Imagina Câmara Cascudo na sua vida. Eu acho que você tem que passar isso adiante, passar para filhos, passar para as próximas gerações e repetir essa palestra que você fez aqui para a gente nos 4 cantos do Brasil, que está no exterior. Porque eu acho que é uma divulgação que conta a história do nosso país, conta tudo de bom que a gente pode tirar desse país, né? E aí, antes de passar aqui a premiação, eu queria só convidar os senhores a ler aqui. Eu vou ler. Sim. Olha só. Os defeitos que a minha obra tiver serão aqueles comuns a quem a abriu. Primeiro, ele fala da sua humildade, não é? E reconhecendo que as obras são passíveis de terem equívocos. Mas aí entra a sabedoria, né? Aqueles comuns a quem abriu a picada do mato. Os defeitos foi de quem foi pioneiro. Porque, na realidade, ele desbravou, né? Muitas das vezes a gente pega o carro, vai daqui para Petrópolis, daqui para Belo Horizonte, a gente fica imaginando, gente, como é que nasceu essa estrada? Alguém deu a primeira picada, né? E aí continua. Depois de mim, o sujeito pode até discutir o conteúdo da obra. Me negar, ou seja, dizer que não era tudo aquilo, por exemplo. E outras coisas, quiçá positivas ou negativas. Mas sempre estará aproveitando que a picada que eu fiz e que amanhã será uma rodovia. Gente, isso aqui é de uma perspicácia, é de uma profundidade, né? Eu assim como desembargador Jean, vários anos lecionando e tal, eu sempre disse para meus alunos, vocês têm que ler a lei com olhos de ver. Não adianta só ler. Se você não ler nas entrelinhas, se você não enxergar as vírgulas, você nunca vai ser um jurista. Você nunca vai conhecer um pouco a profundidade do direito, pelo menos naquela profundidade que você necessita. E isso se aplica a todos os setores da vida da gente, né? Se aplica aqui na literatura, né? Tudo que ele está dizendo aqui, se eu pegasse esses 2 trechos aqui, eu acho que eu escreveria um capítulo de um livro só com esses 2 trechos, referindo-se a esses 2 trechos. De maneiras que eu quero te agradecer. Primeiro, o desembargador Jean que me convidou, né? Obrigado, amigo. Quero agradecer, Camila, pela oportunidade de estar aqui, poder te assistir, poder dizer essas palavras. Tá? E terceiro, te passar aqui, se é que eu posso chamar um mimo, né? Pela sua presença, né? Posso ler? Certificado. O Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, entidade cultural fundada em 1979, certifica que a ilustríssima senhora advogada da OAB do Estado do Rio Grande do Norte, Camila Cascudo Barreto Maurício, ministrou palestra sobre, aspas, etnografia jurídica e pesquisa, debates possíveis como a obra de Câmara Cascudo, fecha aspas, em solenidade realizada no Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Auditório da Maes, na Rua do Manuel tal, às tantas horas do dia tal, assinado o desembargador Jean. Então, passo às suas mãos esse certificado. Tá? E finalizo dizendo que Natal é uma cidade maravilhosa. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu sou suspeita. Convido agora a desembargadora Eunice. Mais importante. Convido agora a desembargadora Eunice Caldas, a quem desde já eu atribuo a tarefa de encerrar o nosso evento também. Isso é muito importante. O senhor está ali como público. Isso aqui é a motivo. Então, boa noite a todos. Boa noite, querida. Você foi maravilhosa na sua palestra. E para mim é assim, muito difícil, depois dessa
dessas lindas palavras do Carlos, ai, seguir, o que eu vou dizer? Só quero agradecer a sua presença, dizer que a sua palestra foi maravilhosa, eu adorei. Dizer que eu também gosto muito de Natal, eu vou muitas vezes lá, adoro o clima, adoro o mar, é maravilhoso Natal. E queria dar, com honra do desembargador, esse certificado um certificado de honraria para o Instituto Ludovicos, que eu também vou fazer, vou imitar o Carlos, vou ler para vocês. Instituto dos Magistrados do Brasil, certificado de honraria. O Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, no uso de suas atribuições como entidade cultural, fundada em 1979, outorga esta distinção ao Ludovicos Instituto Câmara Cascudo, sediado em Natal, Rio Grande do Norte, em reconhecimento ao seu extraordinário papel como modelo de probidade e contribuição basilar à formação da cultura nacional. Tá lindo, hein? Outorgado em solenidade realizada no Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Auditório da Maes, na Rua Dom Manuel, número 29, Centro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 24 de março de 2026, desembargador João Alberto de Souza Saad, presidente. Eu estou saindo muito mimada daqui, os outros estados que lutem. Parabéns, Obrigada. Desembargador Jean, deixou gostinho de água na boca. Agora a gente vai ter que ir a Natal para saber. Eu acho. Seremos em comitiva, se Deus quiser. Olha, O IMP agradece a presença de todos, né? Esse no coração de vocês, encerramos por aqui.